Olá, bom dia a todos. Está no ar o SBT Rio Eleições 2014. E hoje entrevistamos Deise Oliveira, candidata ao governo do Rio pelo PSTU. E para nos auxiliar nessa sabatina, recebemos aqui os jornalistas Caio Barbosa, da editoria de política do jornal O Dia, a Cláudia Freitas, repórter do Jornal do Brasil, e Humberto Nascimento, editor-chefe aqui do SBT Rio. Bom dia a todos. Bom dia, candidata. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de lhe perguntar, como a senhora não é ainda uma figura conhecida de grande parte do público, queria que a senhora desse um panorama da sua vida política e da sua carreira também como professora. Bem, eu sou professora há 28 anos, trabalho em Niterói e São Gonçalo. Enfim, sou também militante do movimento negro, do movimento feminista. Eu não sou muito conhecida da mídia, entendeu? Mas todas as pessoas que estão aí na luta contra a discriminação racial, enfim, me conhecem. É com quem eu estou me dialogando, é para quem eu quero atender. Eu sou uma candidata do movimento operário, pessoal das fábricas ali de Niterói, do ponto de ônibus de Alcântara, do pessoal que vai para o Comperge, os profissionais de educação, pessoal que está aí na luta do movimento feminista, do movimento negro, com certeza me conhece. E é para esses que eu quero governar. Entendeu? Eu quero governar para o pessoal que está sendo discriminado nas favelas, eu quero governar para aqueles que foram esquecidos, né, por todos os outros governos que por aqui passaram, que priorizaram as empreiteiras, enfim. Eu tive agora na última greve da rede estadual, estou aqui exigindo que tanto o governo estadual quanto o governo municipal, na realidade, respeitem o direito de greve, paguem o 13º dos professores que fizeram greve, que são comprometidos com a educação, que até agora não receberam. Eu estou exigindo que se suspenda as punições no município do Rio, que a gente ganhou na justiça o pagamento dos salários, que esses salários sejam pagos, enfim, é isso, entendeu? Eu respeito a quem luta enfim, eu tive nos protestos, eu tive na luta, é com esse setor que eu estou aqui querendo falar, é com esse setor que eu tenho a responsabilidade, é com os trabalhadores, com o povo pobre, com o povo negro, é para quem eu quero representar nessas eleições. Bom, eu passo então a pergunta para os meus colegas. Vou aproveitar esse gancho da greve dos professores. Recentemente, o CEP liderou uma greve no Estado que durou quase 2 meses, prejudicando milhares de estudantes e também os pais dos alunos, que não tinham quem deixar os filhos e tal. Eu queria saber da senhora se esse tipo de radicalização não afasta a população dos professores do Estado. Olha, foi dado um último dado que teve sobre a questão da educação, que 500 mil matrículas sumiram da rede pública. 500 mil, isso é 500 mil jovens estudantes estão sem estudar. Sumiram essas matrículas, antes da greve, inclusive. Isso foi denunciado. Então, o problema não é a greve, entendeu? O problema são as promessas que são feitas em campanha e que não são cumpridas. Por exemplo, a promessa de que ganharíamos 5 salários mínimos não foi cumprida. A promessa pelo atual governo, né? O Sérgio Cabral, ele fez isso, ele mandou cartas para os profissionais de educação, dizendo que ia garantir a eleição direta para diretores, dizendo que ia garantir o respeito ao plano de carreira, não é? Hoje, por exemplo, um professor com licenciatura plena não ganha 2 salários mínimos. Mas a senhora acha salário. Justo deixar Enquanto que você vai olhar o reajuste para os próprios governos, para os deputados, para isso não teve problema nenhum. A farra de dinheiro para a Copa, entendeu? Isso tem dinheiro para a Copa e não tem para a educação, tem dinheiro para as empreiteiras e não tem para a educação. Nós não somos obrigados a aceitar isso. Ninguém é obrigado a aceitar isso. Mas só complementando a então não pergunta é do a greve meu que colega. prejudica. O que prejudica é o descaso dos governos ao longo de todos esses anos, e é isso que eu estou aqui para mudar e para denunciar. Deise, só complementando a pergunta do Humberto, acho que era isso que ele ia colocar. Em relação aos alunos, na época até nós fizemos algumas entrevistas, fomos à casa de pais de alunos, e a reclamação por parte deles é que os professores, claro, a reivindicação, acredito que todos consideram justa, né, a maioria, mas a questão assim, que acabou prejudicando os estudantes, também porque ficou muito tempo. Como é que a senhora avalia essa situação para os alunos? Olha, assim, eu quero dizer o seguinte, o que prejudica é o desvio de verba da educação para o setor privado. Por exemplo, o projeto Autonomia, que substitui professor por vídeo.
Milhões são destinados à Fundação Roberto Marinho. Isso não prejudica? Isso prejudica. Então, na boa, assim, nós não temos o poder de administrar as verbas, nós profissionais de educação. Entendeu? Quem tem esse poder de organizar o ensino são os governos. E estamos aqui para discutir, eu estou aqui para querer discutir mudanças. Por exemplo, mudanças para acabar com isso, democracia. Resolver o problema do salário. E resolver o problema das verbas. Nós temos política para isso, o movimento tem política para isso, que é verba pública exclusivamente para a escola pública. Isso daí é que se resolve, que o governo não está fazendo isso. Por exemplo, acabar com a meritocracia, respeito ao plano de carreira, respeito à autonomia pedagógica. O profissional de educação, ele está ali na escola, junto com os funcionários, é quem conhece a realidade, entendeu? Isso não está sendo garantido. Eleição direta para diretor de escola, entendeu? Enfim, então isso são propostas, salário. A gente está cansado de dizer qual é o salário que tem que receber. 5 salários mínimos para professor e 3,5 para funcionário, entendeu? Enfim, então isso, se garante isso, né, não vai ter greve, entendeu? Agora, realmente é mais fácil a gente bater no setor mais fraco, entendeu? É o contrário, a gente está querendo mudar. Vamos bater no setor mais forte, no setor que tem sido até agora privilegiado, que é o setor dos empresários, entendeu? Esse é que tem que perder para poder os trabalhadores, a educação, a saúde, o saneamento básico ganhar. Eu acho que a gente entende isso tudo como um consenso, acho que todo mundo acha que essas propostas... Discorda. Mas eu acho que a população entende isso como propostas justas. Mas acho que, reforçando ainda o que o Humberto falou, na hora de dar contrapartida do professor, o SBT que mostrou em algumas matérias, nós lá no Jornal Dia também mostramos outras matérias, que as reposições de aula não foram feitas, os alunos saíram prejudicados. Toda essa contrapartida que deveria ser feita pelo professor não prejudica o discurso e a luta de vocês mesmos, e não prejudica que o pai do aluno, que o eleitor compreenda a luta de vocês e se engaje na luta pelo melhor do salário. Foram vistas todas as escolas, todos os turnos. Esse dado do secretário, porque não é a realidade das escolas em que eu fui. Entendeu? Não é essa a realidade. Por exemplo, não é a realidade da minha escola, das minhas escolas. As reposições lá foram todas feitas? Foram feitas, com certeza. Entendeu? Não é a realidade das minhas escolas, não é a realidade das escolas que eu visitei. Hoje, quem é que está prejudicando a reposição de aulas é o governo. Porque quando o governo estava impedindo os professores que fizeram a greve de retornar, de voltar para as suas escolas em que eles davam aula, o governo, com isso, atrasou todo o processo de reposição. Entendeu? Então, e isso foi feito. Enfim, o governo não está nem um pouco preocupado com a qualidade de educação. Já provou que não está, entendeu? Essas propostas que eu já falei, resolver o problema da educação é o quê? Resolver salário, democracia, autonomia e verba pública exclusivamente para a escola pública. E controle, participação da comunidade escolar no processo. Hoje em dia, não. O que está primando é uma proposta tremendamente autoritária. Por exemplo, esse currículo mínimo, diversos pedagogos de ponta, né? Até a própria Daiane Ravish, que implementou todo esse projeto de meritocracia nos Estados Unidos, ela voltou atrás, ela disse que isso está destruindo a educação, entendeu? Então é essa daí que é a situação. Eu estou querendo, tem que ter uma mudança radical. Deise, vamos movimentar, é isso que eu estou querendo. Vamos movimentar o discurso aqui, pedir para que a minha colega também faça uma outra pergunta, e depois eu peço mais à frente que você fale mais sobre educação, até por conta de você ser professora, falará certamente. Eu acho que a educação, acho que eu já dei conta das propostas, eu já coloquei aqui a questão. Então sim, por favor. Se a gente pudesse avançar. Candidata, bom dia. Eu gostaria de conhecer o plano de governo da senhora para a área de segurança pública. A senhora é a favor das UPPs nas comunidades? A senhora defende a continuidade das UPPs nas comunidades? Olha só, se desse certo, se resolvesse o problema da segurança, claro, eu seria a favor. O problema é que isso não está dando certo, está sendo uma vergonha. O último estupro de 3 mulheres por soldados da UPP no Jacarezinho só corrobora que isso não está dando certo. Eu não vou esquecer, eu já falei isso diversas vezes, eu vou dizer, não vou esquecer o caso do Amarildo, não vou esquecer o caso da Cláudia, não vou esquecer o caso do DG e outros casos, entendeu? Não vou esquecer, a gente não pode esquecer. Né? Geralmente, o que está acontecendo? A UPP não acabou com o tráfico.
Começa por aí, onde tem PP, rola, não tem falta de drogas, entendeu? É uma tremenda de uma hipocrisia essa questão, entendeu? Então não está faltando. Por exemplo, o que a gente tem visto? A UPP tem servido para matar negro, pobre, trabalhador. É isso que ela tem servido. Acabar com o tráfico não tem servido coisíssima nenhuma. Quem mora nas comunidades, quem conhece, sabe que isso não resolve. Entendeu? Por isso que a nossa proposta é categórica. Entendeu? Acabar com as UPPs, né? Porque elas não estão servindo. A gente precisa desmilitarizar a PM. Eu já coloquei isso em outros momentos e estou repetindo aqui. É desmilitarizar a PM. Queremos uma PM, queremos uma polícia unificada, entendeu? Uma polícia democrática para proteger a população, não para proteger a propriedade privada, porque essa que é a lógica. Entende? Nós queremos, sim, controlada pela população. Estou até aqui polemizando com um dos candidatos ao governo, bem cotado, por sinal, que diz que quem é da periferia vem para a capital para roubar. Eu sou da periferia, eu moro em São Gonçalo e dou aula lá. Entendeu? Não vem para o Rio de Janeiro para roubar. Mas isso, na realidade, é o pensamento dominante. É o pensamento dos governos. Mas a senhora enxerga que hoje, dentro das comunidades, a maioria dos moradores é contra o PP. E qual seria o projeto para continuar mantendo algum tipo de segurança dentro das favelas? Olha, que em primeiro lugar, as pessoas que moram ali nessas comunidades, elas trabalham. Elas são exploradas, elas ganham mal, elas não têm seus direitos, condições de trabalho desumanas. Entendeu? É o que a gente vê aí nessa sociedade capitalista que está aí. Entendeu? Então, o que acontece? Tem que acabar com a criminalização da pobreza. Entende? Quem é que rouba? Eu quero colocar o seguinte, quem é que está roubando é quem desvia a verba. É os escândalos que a gente está vendo por aí. Entendeu? Então, eu estou querendo colocar isso. Hoje existe uma pena de morte. Existe uma pena de morte legal. O caso daqueles 2 adolescentes mortos a queima-roupa. Entendeu? A polícia não tem esse direito. E isso, muitas das vezes, essas coisas desmoralizam a própria polícia. Por isso que nós somos contra o PP. Tem uma divergência. Por exemplo, a direita, tradicionalmente, né, ela diz, resolveu, como ela não pode, ela não tem compromisso com a maioria dos trabalhadores, o que ela faz? Entendeu? Ela bota a culpa nos próprios trabalhadores dos problemas. E aí, o que ela diz? Qual é a solução para a segurança no campo da direita? Polícia na rua. No campo da esquerda, socialista, onde eu me coloco, entendeu? Você acaba com a violência, o quê? Garantindo salários decentes, que até agora não se garante, entendeu? Garantindo saneamento básico, garantindo saúde, garantindo esporte, lazer, garantindo cultura, garantindo emprego, dando perspectivas reais para a juventude, entendeu? Mas isso não tem interesse, diz que leva tempo. Não leva tempo nada, quando é interesse para o empresariado, a coisa é rápida. Não demoliram lá a perimetral rapidinho, não desestruturaram todo o trânsito do Rio. Isso é o quê? Para essas coisas que favorecem aos grandes empreendimentos, é rápido. Agora, no que favorece obras sociais aos trabalhadores, demora. Então, é aí que eu me enquadro. Entendeu? Segurança se resolve com essas situações. Não é criminalizando a pobreza. Mas acabando com o PP nas comunidades, como é que ficaria? A senhora, essas áreas, algumas dominadas por tráfico, ficaria sem policiamento algum? Oi? Não foi isso que eu falei. Eu falei que eu defendo uma desmilitarização da polícia. Eu acho que tem que o quê? Tem que dialogar com as associações de moradores e você tem que matar o mal pela raiz. Entendeu? É isso que tem que fazer. Porque é essa daí que é a realidade, entendeu? Por exemplo, se você faz todo um culto da violência, se você faz todo um culto da truculência, o ódio ao machismo, ódio ao racismo, entendeu? Isso daí é violência também, entendeu? Mulheres sendo tratadas como se fossem, entendeu, produtos para serem comprados e vendidos. A senhora fala de uma mudança de concepção, a falta de educação, entendeu? Você não ter oportunidades legais de emprego. Né? É por aí que você resolve o problema. Deise, só para que a gente possa entender, você disse assim, sobre concepções profundas, não só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas até criminalizar os muitas vezes na humanidade até, né? São concepções profundas assim que é preciso talvez um longo prazo para a gente modificar. Não é de medida curta, concreta, como que seria na prática? Eu discordo disso, não é longo prazo, entendeu? Por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Social, pouquíssimos recursos.
Seria uma Por mudança exemplo, de recursos? de onde vem o pivete? Muitas vezes as pessoas falam pivete. De onde vem o pivete? Eu quero saber o seguinte, cadê a família do pivete? Se você for olhar, a maioria são famílias desestruturadas. Entendeu? Falta de creche. Né? Porque a mulher, ou ela bota comida na mesa, ou se ela fica com essas crianças, que muitas das vezes são mulheres sozinhas, com salários parcos, pequenos, né? Que cuidam dessas crianças. Entendeu? Se você tem creche, você evita que fique na rua. Por exemplo, um policial para tu formar, e agora um delinquente você faz em 1 minuto. Entende? Que não é? Isso daí não é a saída. Por exemplo, diversos grupamentos, diversos grupos que trabalham com menores infratores. Entendeu? O que esse pessoal quer carinho, quer amor. Tem que parar desse negócio de tratar jovens negros e crianças negras como menores. Entendeu? São crianças. E a senhora acredita É gente que precisa de atenção, precisa de valorização, precisa de carinho, precisa de educação, precisa de saúde. Por exemplo, muitos casos são problemas emocionais. Aí eu, como professora, você vai mandar para que psicólogo? Deise, eu te peço licença para a gente continuar no próximo bloco. Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. O debate está muito interessante. Também peço a sua opinião e sua pergunta depois do bloco. A gente vai agora para um rápido intervalo. E não se esqueça que logo depois do SBT Eleições tem o SBT Rio com a Isabelle Benito. Ela vai contar quais são os destaques de hoje. Isabelle. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. E o escândalo que ronda a Gávea, hein? Polícia já tem a escalação da milícia. O nome do jogador citado por um ex-integrante da rede criminosa da Zona Oeste é de Luiz Antônio, jogador do Flamengo. O meia deve prestar depoimento a qualquer momento lá na polícia, tá? E ainda, policial da Córea, baleado em Coelho Neto, o agente teria reagido a uma abordagem de bandidos que queriam roubar seu carro. Uma viatura do batalhão socorreu o policial. Bandidos em um outro veículo tentaram roubar o carro do policial, mas ele tentou fugir e os criminosos, com raiva da reação, atiraram com o objetivo de acertar o motorista. Recorde, quadrilha de jovens fazia um assalto por hora em Copacabana e usava a casa de uma idosa como depósito de produtos roubados. Um dos bandidos era adotado por ela. E como ela se encontrava hospitalizada, ele usava esse apartamento como QG. E ainda o caso da empresária Tintim. Diz que denúncia recebe informações sobre o paradeiro do chefe da quadrilha de saidinha de banco que resultou na morte da empresária. Aqui, a câmera de segurança de um prédio registra o momento em que Maria Cristina é abordada por Jardel. Ela parece reagir. O ladrão dá um tiro a queima-roupa e foge na garupa de uma moto. E mais, um drama. Idoso com suspeita de câncer luta contra o tempo. O hospital diz que o caso não é prioridade e ele tem que entrar na fila. Mas o caso se agrava a cada dia. A solução tem que vir dos médicos, porque eu estava com quase 40 quilos. Hoje me acho com 20. Quer dizer, se eu estar na fraqueza, eu estou morto. Não posso fazer nada. E continuamos agora a entrevista com a candidata ao governo aqui do Rio, Deise Oliveira, do PSTU. Com a palavra, a Cláudia Freitas, do Jornal do Brasil. Cláudia. Candidata, a senhora acredita que, mudando esta concepção nas comunidades, né, na segurança das comunidades, a senhora acredita que a senhora vai ter um resultado, a senhora acredita que o resultado é mais rápido? Porque a senhora disse que é um resultado a curto prazo. Sim. Então, que é uma mudança do que nós estamos conversando, é uma mudança, então, de concepção. Sim. E a senhora acha, então, que o resultado vem mais rapidamente? Claro, porque, por exemplo, a mudança está na população, está nos trabalhadores, está na classe operária, é aí que eu vejo que é a mudança. Porque é quem sofre os problemas, entendeu? Por exemplo, o meu governo, eu quero fazer o governo com o movimento sindical, com o movimento popular, com o movimento estudantil, calcado nas lutas, nas mobilizações dos trabalhadores. É isso não é uma falácia. Entendeu? Porque são os trabalhadores que conhecem, por exemplo, engenheiros ligados ao movimento popular, ao movimento sindical, ao movimento dos trabalhos, têm uma outra visão, não é? Estudam, pensam as questões voltadas para esses setores. Por exemplo, a luta dos operários hoje contra as demissões. Não é? Eu vou estar apoiando essas lutas. Por exemplo, eu estive em Volta Redonda e lá eu vi diversas empresas que receberam isenções de impostos dos governos para poder garantir os empregos e estão demitindo.
A CSN, por exemplo, eu vou defender, né, a reestatização da CSN. Entende? Isso daí é uma questão que é fundamental. Secretaria de Trabalho, isso está inoperante. Eu tenho visitado fábricas, tanto no Rio quanto em São Gonçalo. O que você vê? O desrespeito. Todo mundo sabe que determinadas fábricas não assinam carteira. Em plena região metropolitana do Rio de Janeiro, e isso é altamente tolerado pelo Estado, por esse Estado aí patronal. Então é uma questão que a gente vai querer olhar. Entende? Empresas majoritariamente formadas por mulheres, que não se garante creche. Entende? Isso daí não tem condições, não dá para se continuar com isso em pleno século XXI. Isso é o quê? A volta da escravidão? É isso? Sabe? Isso é um absurdo. Por exemplo, acompanhei a greve do Comperj, na região lá, o polo petroquímico de Itaboraí, aquela festa, aquela coisa maravilhosa e tal. Na última greve, demitiram todos os cipeiros, isso é ilegal. Arrumaram lá umas justas causas, entendeu? Demitiram todos os cipeiros. Isso é ilegal, não pode. Cipeiro tem direito à estabilidade. E aí, cadê o posicionamento do governo federal? Cadê a defesa do governo estadual? Não, muito pelo contrário. Você vê toda uma defesa para defender todo esse abuso. Isso é como se os trabalhadores tivessem de ser obrigados a aceitar condições salariais aviltantes, vergonhosas, como se fôssemos obrigados a aceitar condições de trabalho subhumanas, quase que volta à escravidão. Não dá, não tem como. Entendeu? Então, eu tenho compromisso com essa situação. Até porque eu tenho operárias, eu tenho tias minhas que foram operárias têxteis, entendeu? Que vêm dessa história também. Enfim, eu tenho pais de alunos que são operários, que trabalham nesses lugares. Então, é isso. É essa questão que, na minha opinião, as condições de trabalho, principalmente da classe operária no estado do Rio de Janeiro, ela não pode estar à venda. Entendeu? Caio? Deise, o PSTU, o seu partido, é uma dissidência do PT e não considera hoje o PT um partido de esquerda. E o PSTU, assim como o PCB, assim como o PSOL, os partidos menores, eles falam em nome da classe trabalhadora, em nome do proletariado, mas, ao mesmo tempo, o discurso desses partidos, o discurso do PSTU, não encontra acolhida na classe operária, na classe trabalhadora. A gente não vê essa acolhida representada nas eleições municipais, nas eleições estaduais. O trabalhador não compreende o discurso do PSTU, o discurso desses partidos, como o seu discurso. Você não acha que, de repente, está havendo alguma coisa errada na hora de falar aos trabalhadores para que eles se sintam representados pelo discurso que a senhora adota, por exemplo? Depende. Por exemplo, eu sou marxista, então vou trabalhar um pouco por aí. Marx dizia, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, certo? Quando eu vou fazer meu corpo a corpo com as pessoas, entendeu? Eu não tenho percebido isso, muito pelo contrário. Quando eu converso com taxistas, quando eu vou nas fábricas, eu tenho visto declarações de votos o tempo inteiro. Portanto, que eu comecei com 0, fui com traço, fui para 1%, fui para 2%. Mas de 2 em 2 anos, a gente chega em outubro. Veja bem, eu tenho crescido. Né? Por exemplo, o terreno do meu partido é o terreno das lutas, é o terreno das mobilizações. Entendeu? É esse daí que é o meu terreno. O terreno das eleições é o terreno empresarial. É o terreno da grande imprensa. Para se ter uma ideia, diversos jornais não estão falando de mim. Diversos jornais não estão falando de mim. Eu falo isso para as pessoas. Os grandes jornais não falam de mim, mas eu, Deise Oliveira, a única mulher, a única negra, certo? Sou candidata, trabalhadora, professora da rede estadual, sou candidata ao governo do estado. A receptividade tem sido muito grande. Entendeu? Agora, é isso que eu tenho visto. A gente tem enfrentado, mesmo enfrentando o boicote da imprensa, eu não vou pedir dinheiro a grande empresário, não vou me vender, porque a venda começa agora, não é? Com os financiamentos de campanha. Entendeu? É só olhar, pergunta para cada candidato que tu quer votar, como é que conseguiu dinheiro para fazer os materiais, os financiamentos de campanha, vai procurar. Entendeu? O meu financiamento é com trabalhadores, é aquilo que eu disse no início.
para quem que eu quero. Porque essa discussão de que você governa para todo mundo, isso é uma falácia. É só olhar o orçamento do Estado. Mas no ano passado, Deise, mais de 1 milhão de pessoas foi às ruas do Rio de Janeiro, não teve imprensa levando as pessoas às ruas, a imprensa demorou a cobrir as manifestações. Nesse processo. A manifestação surgiu através de mobilização muito pelas redes sociais. E por que esse fenômeno não se repete na hora da eleição? Por que os partidos de esquerda não se sentem, o povo não se sente representado por esses partidos que propõem mudanças? Olha, há um espaço à esquerda, há mudança. As pessoas querem mudanças, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo muita indignação. Agora, aquilo que eu vou repetir, não é? Por exemplo, tem diversas formas. O poder econômico influencia bastante nesse processo de visibilidade, né? Eu não tenho as mesmas condições que os demais candidatos têm, até quando se diz candidatos principais. Essa história de candidatos principais, não é? Isso, qual é a base disso? Quem decide isso? Quem são os candidatos principais? São as urnas? É a votação? Teoricamente, as pesquisas de intenção de voto, mas até por isso tudo que bem, nós estamos chamando todos aqui. Tudo bem, mas a postura da própria grande imprensa, quando diz os candidatos principais, tudo bem, tem emissoras que não estão fazendo isso. Como eu já falei, sequer falam o meu nome, sequer dizem para os trabalhadores que eu sou candidato. Eu ia lhe perguntar o seguinte, tem a ver talvez com essa história toda? Já a própria postura da grande imprensa, entendeu? Você já vê uma diferença. Talvez seja algo ligado. O PSTU, né, pressupõe a igualdade social, né, o socialismo. Sim, somos socialistas. Numa sociedade em que há esse frenesi pelo consumo, o capitalismo, será que talvez seja esse o medo das pessoas em ter um governo diferenciado? Olha, não, eu acho que é o seguinte, eu vou repetir. O terreno dos trabalhadores é o terreno da luta, é isso que muda as coisas. Essa é a nossa concepção. E é isso que é a nossa prioridade. Mas por que esse discurso não se adere com a classe trabalhadora? O que muda, entendeu, é a luta. Quanto maior for aumentando as lutas, com certeza a representatividade da esquerda socialista vai crescer. E isso vai crescer, porque tem aí uma crise econômica se gestando. Entendeu? Você vê determinadas redes, não sei se isso já resolveu, o salário dos profissionais de educação, por exemplo, de Belford Roxo, estava atrasado, não veio na data. Isso daí tem a ver. E essa tendência pode ser que, eu espero que não, mas isso pode acontecer. Por exemplo, demissões que já estão começando a acontecer no setor operário, né, que eu já falei aqui. Enfim, isso tudo move os trabalhadores para a luta. E no momento que eles estão lutando, eles vão fazer experiência com a imprensa, com a mídia, eles vão fazer experiência com a justiça. Boa parte das lutas que a gente viu acontecer nesse período, né? Justiça dando como greves ilegais, com reivindicações super justas, entendeu? As pessoas estão fazendo experiência. Então a gente não vive numa sociedade igualitária que dá a mesma oportunidade para todo mundo. A mesma coisa acontece no terreno das eleições. As minhas oportunidades não são as mesmas, entendeu? As nossas oportunidades, nós socialistas, não temos as mesmas oportunidades das candidaturas conservadoras e capitalistas. É isso que explica. Deise, a polícia do Rio diz que o seu partido, o PSTU, tem ligação com sindicatos que apoiam e financiam black blocs, né, que participaram de atos violentos. Então, eu queria saber o que a senhora tem a dizer sobre isso. Olha, nós diversas vezes, é só olhar os nossos sites, entendeu? Nós não concordamos com esse método, né? Agora, o que na realidade, como é que a gente resolve esse problema? É aí que está, é atacando, como eu falei, os problemas de fundo, entendeu? Se a gente tivesse transportes de qualidade que atendesse a necessidade da população, não teria no passado junho. Se a gente, o que as pessoas diziam? Da Copa eu abro mão, eu quero mais dinheiro para saúde e educação. Isso é uma palavra de ordem nas jornadas de junho ano passado. Se você tem dinheiro para saúde, educação de qualidade, saneamento básico, né, não tem sentido, não tem razão de ser esse tipo de ação, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que isso daí é uma distorção. Pessoas que roubam bilhões, não é? Enfim, você vê uma tolerância, entendeu? Agora, uma juventude revoltada que está sendo abandonada pelo governo, essa que é a realidade, que não tá sendo educada de alguma forma, não é? Isso ganha uma dimensão maior
do que essas pessoas que cometem esses atos. Isso daí nós somos contra. Deise, vamos Entendeu? precisar Como fazer que mais você... uma pausa. É Eu peço isso. para que você aguarde mais um pouquinho para continuar a sua Tudo resposta. bem. Voltemos ao debate depois. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai falar agora sobre as principais notícias do SBT Rio, que começa logo após o SBT Eleições. Isabelle Benito, é com você. Olá, Liane, a gente continua no caso do meia Luiz Antônio, jogador do Flamengo, que teria sido citado por um ex-integrante de uma milícia da Zona Oeste em depoimento à polícia. O jogador deve prestar depoimento a qualquer momento. E mais, no SBT Rio, o policial da Core é baleado em Coelho Neto. O agente teria reagido a uma abordagem de bandidos que queriam roubar seu carro. Uma viatura do batalhão socorreu o policial. Bandidos em um outro veículo tentaram roubar o carro do policial, mas ele tentou fugir e os criminosos, com raiva da reação, atiraram com o objetivo de acertar o motorista. E um recorde. Quadrilha de jovens fazia um assalto por hora em Copacabana e, detalhe, usava a casa de uma idosa como depósito dos produtos roubados. Um dos bandidos era adotado por ela. E como ela se encontrava hospitalizada, ele usava esse apartamento como QG. Caso da empresária Tintim, diz que denúncia recebe 18 informações sobre o paradeiro do chefe da quadrilha da saidinha de banco, que resultou na morte da empresária. Aqui, a câmera de segurança de um prédio registra o momento em que Maria Cristina é abordada por Jardel. Ela parece reagir. O ladrão dá um tiro a queima-roupa e foge na garupa de uma moto. E um caso difícil da gente entender. Idoso com suspeita de câncer luta contra o tempo. O hospital diz que o caso não é prioridade, que ele tem que entrar na fila. Mas a situação se agrava a cada dia. A solução tem que vir dos médicos, porque eu estava com quase 40 quilos. Hoje me acho com 20. Quer dizer, se eu estou na fraqueza, estou morto. Não posso fazer nada. E nós continuamos agora a entrevista com a candidata ao governo do Rio, Deise Oliveira, do PSTU. Cláudia. Candidata, o PSTU tem anunciado mudanças radicais. Quais são essas mudanças radicais, se a senhora for eleita, que a senhora pretende levar à frente? Suspender o pagamento da dívida interna e externa do Estado, para poder atender a todas essas necessidades de saúde, entendeu? Educação, cultura, habitação, questão agrária. Por exemplo, eu tive num assentamento recentemente em Macaé, onde o pessoal estava vendo, entendeu? Enfim, a legalização das terras do Porto de Macaé, que é um assunto polêmico lá, não é? Enfim, que pode comprometer a água de Macaé, por exemplo, a cidade do petróleo com crise de abastecimento da água, é outra contradição, onde você vê o pessoal para ter que parar os ônibus, né, lá em Cabiúnas, precisa de fazer sinalização com celular para os ônibus verem, por causa que é um breu completamente sem iluminação. Isso as pessoas têm o celular e entram naquela discussão do consumismo, mas não tem lâmpada, não tem luz elétrica para poder iluminar. Tem poste, mas não se consegue garantir a reposição das lâmpadas, entendeu? Então, por exemplo, isso daí é tudo urbanização. São necessidades dos trabalhadores que precisam. E para isso você tem que dizer de onde é que vem o dinheiro. Então a mudança radical é isso. Para atender trabalhadores, você tem que tirar de quem tem sido beneficiado ao longo de todos esses anos, que são o setor empresarial, né? Enfim, acabar com essas isenções de impostos que a gente tem visto. 50% de redução de CMS para os donos das empresas de ônibus. Por exemplo, transporte tem que ser estatizado, saúde tem que ser estatizada, acabar com as OS, acabar com essas parcerias público-privadas, né, dentro da saúde. O controle estatal em todas as áreas, na sua opinião. Exatamente. Garantir tarifa zero. Transporte hoje é vida, é necessidade. Mas como é que faz com esses contratos? Acabar com esses consórcios. Mas os contratos firmados de 30 anos? Não têm atendido as necessidades dos trabalhadores. Mas não é tão simples assim, simplesmente ignorar os contratos. Não é tão simples se você não tiver para quem você não tem compromisso. Veja bem, eu não tenho compromisso com esses setores. Não sou financiada por eles. Entendeu? Então eu não tenho compromisso. Para quem tem compromisso fica difícil. Mas em relação às multas você contratuais... Ela até falou de propostas radicais. Eu estou sendo consequente. Propostas radicais, como mobilização dos trabalhadores. Baseado nas mobilizações dos trabalhadores.
É isso que eu estou querendo aqui dizer. Entendeu? Para resolver os problemas. Entende? É isso que eu estou querendo resolver. Eu não estou querendo, vamos tapear, vamos aqui mentir, vamos... Entendeu? Não é isso. Entende? Então eu já coloquei aqui, suspendendo o pagamento da dívida externa e interna. Entendeu? Eu acho que o BIRD pode esperar, o BID pode esperar. Entendeu? Eu acho que todos os setores dessas empreiteiras todas podem esperar. Entendeu? Vamos acreditar nos trabalhadores, essa daí que é a minha proposta. Mas o morador da Baixada Fluminense que pega um ônibus para vir para o Rio, para o centro do Rio, todo dia, como é que ele vai acreditar que no dia 1º de janeiro de 2015, ou dia 2 de janeiro, vai ter algum ônibus na porta da casa dele para trazê-lo para o trabalho, se a candidata informa que vai cancelar todos os contratos com as empresas de ônibus? Estatiza. E no dia 2, como ele vai trabalhar? Isso já foi feito. Estatiza, assim. E foi muito questionado. Não, exatamente. Estatiza-se, não daquela maneira, de maneira mais radical, entendeu? E vamos apelar para os rodoviários, vamos apelar para os cobradores, entende? Esses têm vontade de que se mude. Eu estou vendo rodoviários que estão adoecendo. Estão adoecendo. Mas e com financeiramente esse sistema. falando, As pessoas como ficaria o governo pagar o emprego dessas pessoas? As pessoas não estão conseguindo. É isso que eu coloco, entendeu? O governo teria condições financeiras de pagar todas essas pessoas, os trabalhadores? Eu já falei, tem dinheiro. Tem dinheiro, dependendo para quem que você queira. Dar o dinheiro na mão do empresário, para o empresário administrar, não está resolvendo. Isso é claro, não está resolvendo. Junho do ano passado mostrou, não resolve. Mas, eu participei de uma audiência pública em São Gonçalo na questão dos transportes. Ali eu vi uma incapacidade geral, entendeu? Dos partidos, dos arcos de aliança, todas as reivindicações colocadas pelo povo, pelos trabalhadores, nada disso sendo levado em consideração. Por exemplo, um motorista dá troco e ao mesmo tempo dirigir. Isso é irracional. Mas por que a última mobilização de rodoviários, os manifestantes se sentiram representados por propostas de um líder que não era do PSTU, eram outras propostas? Um dos líderes dos rodoviários era do partido do Antônio Garotinho, do PL. Não é verdade. Como também tivemos companheiros ligados a propostas nossas, entendeu? Por exemplo, rodoviários de Recife, né? Tiveram uma vitória. Mas esses não vão votar na senhora, dona. Sim, eu estou querendo aqui fazer uma discussão sobre transporte. Sim. Entendeu? O que eu estou querendo colocar? Eu estou querendo mudar radicalmente a proposta. Entendeu? Quem está querendo mudar radicalmente as coisas foi para a rua ano passado. Deu um tempo, está vendo qual é que vai ser a reação, né? E eu estou dizendo, quem quer realmente mudar de verdade, né? Eu sou uma das candidatas que estou querendo a mudança. Porque tudo que está aí é para poder, vão fazer promessas, não é? Todos esses outros candidatos vão dizer que é tudo maravilhoso, mas não vai mudar nada. Por isso é que pouco se fala da gente, né? Enfim, então é isso que eu estou querendo colocar. Eu quero que as pessoas participem das nossas campanhas, venham discutir. Vamos fazer agora, esse final de semana, um seminário de programa, entendeu? Para poder aprofundar os debates. É nisso. A senhora acredita que tem chances reais de assumir o mandato no próximo ano? Ou seria essa campanha à governadora no interesse de mais futuramente conseguir realmente assumir o mandato? Não, nós temos condições, eu já falei. Os trabalhadores dos transportes, eles têm propostas. E é eles que fazem os ônibus funcionarem. Não é meia dúzia de empresário que vai lá pegar um ônibus para poder fazer funcionar. Entendeu? Por exemplo, os trabalhadores de saúde, nós trabalhadores da educação. Se a educação estiver na mão das escolas, dos professores, funcionários, serventes, merendeiras, isso vai mudar. O problema é que não está. Esse daí é que é o problema. Entendeu? Por isso que eu estou querendo dizer, eu estou querendo governar para os trabalhadores. Quem quiser realmente a mudança, vai apostar na gente. Agora, quem tem medo de mudança, quem quer ficar com o que está aí, vai ser enganado. É isso. Candidata, eu vou aproveitar o seu programa de governo para fazer uma provocação. A senhora defende a legalização das drogas, assim como a estatização da produção e da distribuição delas. Queria saber se na prática a senhora está defendendo e pretende criar uma espécie de maconha Brás. Não.
Olha só, na realidade, o que eu estou querendo colocar? Estou querendo colocar o seguinte, do jeito como está, eu faço esse debate também é parte do combate à violência. Eu sou professora, então eu sei o seguinte, com relação a essa questão, né, a guerra às drogas não tem resolvido. Não existe nenhum projeto, por exemplo, essa proposta não é minha. Diversos países que fizeram isso, entendeu? Reduziram a questão da violência, reduziram inclusive o consumo. Por exemplo, o álcool é uma droga. Quantos casos, quantos desastres, literalmente, o álcool causa? Não é? O fumo. Agora, o que está faltando? Está faltando o quê? O que acontece com o álcool? Não é? É a mesma coisa que a nossa proposta, tem que ser o Estado distribuir. Entendeu? Porque, por exemplo, é uma questão de violência, é uma questão de saúde. Diversos países que adotaram essa política reduziram a violência, reduziram o consumo. É uma questão de educação também. Entendeu? Toda essa proibição favorece a quê? A banqueiros e grandes empresários ligados a isso. Por exemplo, os grandes distribuidores, é uma das atividades mais rentáveis em nível mundial. E esse dinheiro, esses trilhões de dólares, não fica com o pessoal da favela. Todo mundo sabe disso. Entendeu? O que eu vou querer? Eu vou querer atacar justamente o poder desses grandes traficantes. E como é que seria desses como grandes governador banqueiros, essa mudança? esquema de lavagem de dinheiro. Entendeu? Então eu acho, como é que você acaba com esse poder? Entende? É o que o Estado tomar para si. Como você falou, a circulação, a produção, e isso não é uma proposta só minha. Diversos países isso foi feito. Entendeu? Instruir a população, por exemplo, as pessoas que têm problemas de dependência química. Isso é uma predisposição. Cadê? Vai levar para que hospitais? Cadê o atendimento às famílias? É uma coisa muito voluntária. Você não vê campanhas de esclarecimento. Né? Por exemplo, eu estou na rede pública de ensino. Você não vê nenhum material de qualidade feito por cientistas de ponta para poder esclarecer essa discussão. Tem questões aí emocionais, não é? Você precisa de orientador educacional para poder discutir, porque tem muito, porque geralmente, quando a droga entra, é sinal de que está faltando alguma coisa. Então é isso que a gente está querendo entrar, nessa discussão do que está faltando. Entendeu? É isso. Agora, a guerra às drogas não resolve esse problema. Não resolve as carências que as pessoas estão tendo diversas vezes e que muitas das vezes são preenchidas. Muito pelo contrário. Essa proibição, ela só ajuda a poder tornar a coisa mística, mistificar. Você tira da realidade o debate e não entra na questão econômica, que isso daí tem. Deixa eu tentar entender uma questão, porque a gente está falando de questões da psiquiatria, que são importantes de a gente discutir, logicamente, mas a senhora pretende se candidatar a um cargo no Executivo. E eu já coloquei minha proposta. Isso. Essas decisões não seriam na esfera legislativa, mudar as leis? Como é que ficaria isso? Sim, você pode muito bem enviar projetos, enviar propostas, fazer campanhas na sociedade, esclarecer. Porque o que eu vejo? Eu vejo muito aproveitamento da falta de esclarecimento mesmo, da falta de discussão. Entendeu? Eu, por exemplo, e muita hipocrisia. Muita hipocrisia. As pessoas me conhecem, entendeu? Não faço uso, né? Não faço uso agora. Eu estou preocupada com o seguinte, é uma questão de saúde, mais de saúde do que de polícia. Nós temos mais 2 minutos, deixa eu pedir para a Cláudia, por gentileza, fazer a última pergunta, Cláudia. Candidata, o PT está apoiando o governador Luiz Fernando Pezão à reeleição, Aécio à presidência. E também, ao mesmo tempo, envolvido nesses escândalos que nós estamos vendo aí com grande destaque agora na mídia, envolvendo a Petrobras. Qual a leitura que a senhora faz dessa situação, desse quadro? Olha, corrupção tem a ver com desigualdade social. Porque até então você vê toda uma campanha contra os corruptos e contra os corruptores. Eu acho que tem que atacar corruptos e corruptores. Corruptor tem que estar na cadeia. É isso. Entendeu? Tem que ter tratamento igual. Não pode quem rouba uma galinha ser punido com todo rigor e quem rouba bilhões, entendeu? Não devolver, não ter seus bens confiscados. Como é que você resolve isso? Tem que ter os bens confiscados, tem que ir para a cadeia. Isso não é retórica, isso tem que acontecer na prática. Entendeu? Por exemplo, eu não estou mais no PT,
né? Por quê? Porque o PT quis fazer um governo junto com a burguesia. O pessoal também não vem apoiando a candidatura, tem candidato próprio agora, não é isso? Oi? O pessoal também não fez uma coligação, não fez uma aliança com o PSTU dessa vez. Exato. Por exemplo, essa questão das alianças, né? Por exemplo, a Dilma vai para todos os palanques aqui. Porque, na realidade, é o quê? São diferenças artificiais. Porque é o mesmo projeto neoliberal. Isso é, pegar dinheiro público para ajudar empresário e deixar os trabalhadores à própria sorte. É isso, é o estado mínimo para os trabalhadores e o estado máximo para os empresários, entendeu? E aí tem diversas nuances, por exemplo, mas que é a mesma coisa. Os candidatos principais, tidos como principais, defendem os mesmos projetos, entendeu? Então, por isso que, mais uma vez, eu digo, quem quer mudar, entendeu? Tem aí o PSTU, tem Deise Oliveira, tem Ciro Garcia, tem Heitor, entendeu? É isso, a gente está querendo realmente uma mudança radical. Com relação à questão do PSOL, teve no início um interesse da direção, tanto do PSTU quanto da direção do PSOL, de fazermos uma coligação. E aí o que aconteceu? Teve uma convenção deles depois, né? A gente conseguiu montar uma proposta de acordo, teve uma convenção deles que votou que se não tivesse, aqui no Rio, se não tivesse coligação em nível nacional, não teria no Rio. Aí, entendeu? Inviabilizou esse processo, entendeu? Agora, temos algumas divergências, né, de programa, de concepção, entendeu? Por exemplo, a gente não aceita, não estamos aceitando dinheiro nenhum empresarial. Tem setores deles que estão aceitando. Isso daí é uma divergência importantíssima, que tem a ver com a estratégia. Enfim, mas estamos aí nas lutas dos trabalhadores. Eu peço licença porque a gente vai ter que encerrar, infelizmente não dá mais tempo para nada. Mas agradeço também aos meus colegas, obrigada a todos. E o SBT Rio Eleições fica por aqui. Mas até quinta-feira você vai ver outros candidatos ao governo do Rio. Amanhã às 11 horas tem a sabatina com Ney Nunes do PCB. Fique agora com o SBT Rio. Um ótimo dia. Hoje, passe sua noite com a gente. Após Chiquititas, Josi reconsidera. O que acha de um piquenique romântico? Mas tem alguma coisa estranha aí? Eu vou sair fora para que se conheçam melhor. Quê? Rebelde, às 10 horas. Está com saudade de sua família? Aqui nós te ajudamos a voltar para casa. São histórias marcantes, encontros emocionantes. Programa do Ratinho, às 11 horas. Perigo real e imediato. Meu Deus! 4 jovens desafiam a morte. Filme inédito. A Fúria da Avalanche. Cine espetacular. E em seguida... Nosso programa é um programa que começa não muito cedo. Mesmo assim, fique em primeiro lugar. De noite com Danilo Gentili. Fique ligado. Hoje, sua noite é melhor aqui no SBT. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Aniversário Inter. Todo dia 10 ofertas surpresas. Olá, boa tarde. O SBT Rio está no ar e hoje você vai ver o escândalo que ronda a Gávea. Polícia já tem a escalação da milícia. O nome do jogador citado por um ex-integrante de uma rede criminosa da Zona Oeste é de Luiz Antônio, jogador do Flamengo. O meia deve prestar depoimento a qualquer momento. E ainda, policial da Córea baleado em Coelho Neto. O agente teria reagido a uma abordagem de bandidos que queriam roubar seu carro. Uma viatura do batalhão socorreu o policial. Bandidos em um outro veículo tentaram roubar o carro do policial, mas ele tentou fugir e os criminosos, com raiva da reação, atiraram com o objetivo de acertar o motorista. Recorde, quadrilha de jovens fazia um assalto por hora em Copacabana e usava a casa de uma idosa como depósito de produtos roubados. Um dos bandidos era adotado por ela. E como ela se encontrava hospitalizada, ele usava esse apartamento como QG. E ainda o caso da empresária Tintim.
Diz que denúncia recebe informações sobre o paradeiro do chefe da quadrilha de saidinha de banco que resultou na morte da empresária. Aqui, a câmera de segurança de um prédio registra o momento em que Maria Cristina é abordada por Jardel. Ela parece reagir. O ladrão dá um tiro a queima-roupa e foge na garupa de uma moto. E ainda um drama. Idoso com suspeita de câncer luta contra o tempo. O hospital diz que o caso não é prioridade, que ele tem que entrar na fila. Mas a situação se agrava a cada dia. A solução tem que vir nos médicos. Ele está com quase 40 quilos. Hoje me acho que eu estou na fraqueza, estou morto. O SBT Rio vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Perigo real e imediato. Oh, meu Deus! 4 jovens desafiam a morte. Cara, isso é maluquice! Filme inédito. Avalanche! A Fúria da Avalanche, no Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT. Extra forte, extraordinariamente forte. Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa que te proporciona uma assistência funeral completa se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até 60 mil reais. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de 20 mil, 40 mil ou 60 mil reais todo mês. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Wonderstruck Enchanted, uma fragrância da Taylor Swift. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. Olá, meu povo brasileiro carioca, boa tarde para você que está chegando agora. Vai avisando o vizinho, avisa todo mundo aí em casa, liga a televisão que a gente está chegando para acelerar com muita informação para você. E já vou chegar do jeito que eu gosto. Sabe fazendo o quê? Dando um soco na boca do estômago de quem é responsável por gerir o dinheiro da saúde, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, ou seja na esfera federal. É um absurdo o que vive a população que precisa da saúde pública no Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora, passa o cinto de segurança do seu sofá aí. Um idoso de 80 anos que vai ter que aguardar mais de 2 meses para conseguir uma consulta no INCA e descobrir se está ou não com câncer. Mas detalhe, ele está pesando quase 40 quilos e a situação dele só se agrava a cada dia. É uma corrida contra o tempo, pela saúde, pela vida, e a família e ele não aguentam mais. Veja. Hoje estou assim, paralisado, não ando, nem até no banheiro aí, difícil ter que levar, tomar um banho. Saudável e ativa. Era assim a vida deste idoso antes de descobrir um tumor no fígado. Cada dia mais magro, a família tem medo do que pode acontecer. Ele está muito debilitado, tenho até medo de chegar aqui um dia. Se acontecer alguma coisa com o pai, é muito difícil. Por causa da doença, fica difícil até mesmo para o seu expedito se alimentar. O que o senhor costuma comer no seu dia a dia? É sempre uma xicrinha de mingau, é sempre um copinho de suco.
comida mesmo verdadeira, arroz, feijão, carne, os frangos e tal. Botou na boca, não desce. Desesperados, os parentes chegaram a levar o idoso a um oncologista particular que avaliou o caso e constatou que ele pode estar com câncer em estágio avançado, mas a família não dispõe de dinheiro para continuar o tratamento. A solução tem que vir dos médicos, porque eu estava com quase 40 quilos. Hoje me acho corrido. Se eu dar na fraqueza, eu estou morto. Não posso fazer nada. De acordo com uma resolução do Ministério da Saúde, se um tumor for diagnosticado como câncer, o paciente deve obrigatoriamente iniciar o tratamento em um prazo de 60 dias. Mas não é o que está acontecendo. A consulta do Sr. Expedito está marcada só para o dia 23 de outubro, daqui a mais de 2 meses. Depois disso, que ele poderá fazer uma biópsia e descobrir se realmente tem a doença. Até lá, os parentes temem que o problema se agrave cada vez mais. Eu não aguento mais ver meu pai assim, dessa maneira. Morrendo aos poucos aqui, sem ter solução. Não tem médico, não tem condições financeiras, ele é assalariado. E eu fico desesperado, né? Queria uma ajuda de qualquer maneira, do governo, do prefeito, alguma coisa eu queria que fosse feito pelo meu pai para poder internar ele, para ele se cuidar. Você vê a população pedindo socorro, ajuda, mendigando que lhe é de direito. Não peça ajuda assim para o governo, não. Não fique implorando, não, porque é direito seu, é dever desse governo sem vergonha fazer alguma coisa. Por isso, eu peço para você aí de casa prestar bem atenção. Não é em relação só ao INCA, não, porque o INCA, na verdade, é um instituto de credibilidade. É em relação a quem gere o recurso, a quem gere não só o recurso, mas como funciona toda essa rede de distribuição de consulta. É gestão de consulta burra. 3, 2, 1 para quem senta nesse sofá que fica lá consultando, fazendo programa de computador. Dedo na sua cara, pau! É isso mesmo. A UINCA mandou uma nova nota? Tem notícia boa? Mas antes eu quero falar o que eu ia falar. Mesmo com notícia boa, eu acho importante eu falar o que eu ia falar. Acho importante a gente, como jornalista, como espaço de credibilidade que o SBT Rio tem, com a audiência que o SBT Rio tem, a gente colocar o dedo na ferida diante da situação desse senhor. Muita gente falou o seguinte: tem dinheiro para a Copa, mas e os hospitais? E dinheiro para a saúde? Muita gente não sabe é que dinheiro não falta na saúde. O que falta é alguém sentar e organizar e falar: é preciso colocar de forma correta esse dinheiro para girar, esse dinheiro para funcionar de forma efetiva, pagar médicos de forma correta, pagar o profissional como ele merece, dar subsídio, dar material para esses hospitais funcionarem, que muitas vezes não tem água para diluir em seringa, como eu já vi muitas vezes, principalmente nos hospitais da Baixada. Estou falando do Instituto Nacional do Câncer, estou falando do Instituto Nacional de Combate ao Câncer, que é referência, Instituto Federal, onde a fila para uma consulta para diagnosticar se um senhor tem mais de 70 anos, se ele tem ou não câncer, dura mais de 2 meses. E aí, um senhor está definhando, tem 40 quilos. Será? Você aí de casa, me responda, será que ele tem todo esse tempo para esperar? E se ele tiver a chance de vida que a família espere, que todos nós esperamos? Se ele tiver 20, 30, 40, 50, 80 anos, não sempre dizem que a prevenção é o melhor remédio? E aí vocês fazem o contrário, diante da gestão de quem tem a caneta na mão? Chegou uma nova nota do INCA e a gente vai falar agora. Em nota, o INCA disse que não tinha conhecimento dessa situação do senhor Expedito, porque há cerca de 1 ano as consultas são marcadas diretamente com essa central de regulação, que eu vivo falando aqui, que essa central de regulação municipal é uma vergonha, porque ela não funciona de verdade. Pois é, segundo o INCA, o problema está lá, como foi pedido pelo Ministério da Saúde.
mas o Instituto disse que devido à doença e à idade do paciente, eles estão providenciando a antecipação dessa consulta. Agradeço por vocês fazerem cumprir o direito do cidadão, assim como também os demais pacientes que procurem o Instituto em situação parecida com o seu Expedito. Alô, seu Expedito, muito obrigada por confiar no nosso trabalho. Pode ligar que o senhor vai ser atendido o mais rápido possível. Aliás, já que eles prometeram isso e eu tô falando por intermédio deles aqui, diretamente ao vivo, seu Expedito, liga pra gente. Quando o senhor conseguir antecipar sua consulta, eu quero dar no ar aqui, prazo, eu quero o dia, que dia que o senhor vai ser consultado. O Instituto diz que vai ligar para a família, não precisa nem lhe ligar, né? E vai fazer o agendamento. E o seu Expedito, por favor, eu vou repetir, liga pra gente para dizer se o INCA entrou em contato com o senhor, como que a gente vai ficar sabendo dessa data. E vou falar o seguinte, alô, minha produção, a gente vai acompanhar o senhor até a porta. A gente quer ver em loco. Quer ver se o senhor sendo atendido, quer saber se o senhor vai fazer o exame. Aqui a gente quer ver o tratamento, tá bom? A gente quer ver como que vai ser a situação do senhor. O senhor confiou na gente, a gente vai até o fim, porque a gente não abandona cidadão, coisa nenhuma. Ao contrário do que muita gente faz, né? Atenção, mais uma vez, atenção policial, ronda a Gávea. É, meu amigo, 4 anos depois daquele episódio fatídico que rondou o gol, agora é o meio de campo. Um ex-integrante de uma milícia da Zona Oeste prestou depoimento à polícia e citou um jogador de futebol. A polícia investigou e, pelo menos até agora, um jogador de futebol do Flamengo é suspeito de estar ligado. Como? A gente vai explicar agora na reportagem. Veja. Os agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado foram até o apartamento do jogador Luiz Antônio, que fica no Recreio dos Bandeirantes, para entregar uma intimação. Mas ele não foi encontrado. Na portaria do prédio, o zelador disse que há quase 2 semanas ele não mora mais no local. O nome do volante do Flamengo foi citado durante o depoimento de um ex-integrante da milícia do Rio, por ligação com os chefes da organização criminosa. Ele contou à polícia que o jogador teria dado um carro de luxo de presente a um dos líderes do grupo de milicianos. Em seguida, teria registrado o roubo do veículo em uma delegacia para poder receber o dinheiro de seguro. No boletim de ocorrência feito no dia 11 de janeiro desse ano, o pai do jogador, Luiz Carlos Francisco Soares, disse que o automóvel teria sido roubado na estrada do Magaça, em Guaratiba. Para a polícia, o atleta teria cometido crime de estelionato. De acordo com os investigadores, o possível envolvimento de Luiz Antônio com o grupo de paramilitares se dava por meio do irmão de criação, identificado como Alexander da Rocha Antunes, o Sérgio Preto, que trabalhava aqui na delegacia do Recreio dos Bandeirantes. Ele foi preso na semana passada durante a Operação Tentáculos e é apontado pela polícia como o homem do 2º escalão da Liga da Justiça. Além de Sérgio Preto, a polícia conseguiu prender outros 22 integrantes da milícia, entre eles 2 chefões, o ex-PM Marco José de Lima Gomes, conhecido como Gão, e João Henrique Barreto, o Cachorrão, que ainda é policial militar e que estava lotado no batalhão de Campo Grande. Os 2 são considerados extremamente perigosos pela polícia e há mais de 1 ano diversificaram a atuação do grupo. Eles começaram a ter controle de condomínios do programa social Minha Casa Minha Vida do governo federal e só nesse segmento movimentavam mais de R$2 milhões por mês. Nós sempre focamos nessa questão de prender as lideranças, as cabeças e também na questão de dar prejuízo para esses criminosos. Olha só, eu já quero movimentar essa história aqui. Doutor delegado, olha só o desespero. Mostra ali, Zé. Olha o desespero para botar o microfone no doutor delegado. Doutor delegado trabalha, sabe que a pessoa tem um monte de inquérito. Aí, tentou almoçar, não conseguiu, porque eu liguei para ele e falei assim, Zé, vem agora aqui, pelo amor de Deus, que eu tô tentando entender uma história. Pode mostrar, Zé. Esse é o bastidor. Oi, Caicai. Tudo bem? Dá tchau, pessoal. Pode colocar o microfone aí, doutor. Quero movimentar isso daqui. Quero ao vivo numa janela. Eduardo Oliveira. Doutor, fala aí, vamos ver se você tá falando já ou você tá mudo. Tá falando já? Doutor delegado, em outra janela, que eu quero entender essa história. Eduardo Oliveira, ao vivo com a gente, tem mais informações. Eduardo, em que momento o troço desandou no meio de campo do Flamengo? Até então,
era uma grande investigação para se prender uma organização criminosa na Zona Oeste. Ninguém se falava em futebol nessa história. E o que aconteceu pro meio-campo do Flamengo se meter nesse rolo todo? Boa tarde, Lindão. Boa tarde, Isabelle. Olha, o envolvimento dele, de acordo com a polícia, tem uma ligação com o irmão de criação, conforme a gente disse na reportagem, o Alexander da Rocha, conhecido como Sérgio Preto. Ele trabalhava na delegacia ali do Recreio dos Bandeirantes, e através desse envolvimento do irmão, o Luiz Antônio teria dado um carro de luxo de presente a um dos líderes desse grupo de milicianos. Em seguida, o pai do Luiz Antônio foi até uma delegacia, registrou queixa de roubo. A partir deste momento, o delegado Alexandre Capote, que é o diretor da DRACO, a Delegacia de Repressão de Combate ao Crime Organizado, ele levantou uma suspeita de que pode realmente ter uma ligação direta do jogador com este grupo de milicianos, viu, Isabelle Benito? Doutor Carlos Augusto Nogueira, essa história de presente para o senhor cola? Isabelle, olha só, esse carro, ele custa em torno de... Tem dois modelos desse carro, com teto solar ou sem teto solar. Ele custa em torno de... Que carro é esse? É o Edge, da Ford. Ele custa em torno de 130 a 150 e poucos mil reais. Só que quando você tira da loja, esse carro tem uma desvalorização muito grande. Não são como outros modelos, tem uma desvalorização muito grande. Então ele vai vender por 105, 100 mil reais. Ele perde 30, 40 mil reais. Mais do que 25, que é o normal. Exatamente. Né? Aí ele vai, o que ele faz? Ele pega, enjoa do carro, porque esses rapazes normalmente enjoam de tudo. É muito dinheiro, coitado, vendo uma situação às vezes difícil, começa a ganhar dinheiro. Aí ele dá o carro falando assim, isso é o tombo no seguro, para cortar o carro. Meu irmão, some com esse carro aqui para eu receber o prêmio do seguro. Mas sempre acontece de quem recebe o carro tirar uma ondinha com o carro antes. Ele não vai falar para as pessoas, ele me deu esse carro, o da Liga da Justiça, ele me deu esse carro porque eu queria, porque eu vou cortar esse carro, porque ele vai receber o prêmio do seguro. Ele vai falar, ele me deu esse carro, mas não deu nada. Não deu nada. Ele deu o carro para receber o prêmio do seguro, porque vendendo aqui fora ele ia perder 30, 40 mil reais. Então ele vai supostamente dar o carro para ele para ganhar esse dinheiro. Isabelle, isso é um crime grave, tem tipificação específica. É lá no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º, que prevê uma pena de 1 a 5 anos, fora falsa comunicação de crime ou contravenção, que pode chegar a 1 ano. Então, assim, ele dá o carro para não perder esse dinheiro. Muito mais além, Eduardo Oliveira, então, do que a gente estava imaginando com essa explicação de quem entende de história, entende de investigação, né? A princípio, você se investiga apenas uma ligação, como já aconteceu no caso do Adriano, ser amigo de moradores, de traficantes lá da área dele. Muito se investiga ainda em relação a ele conhecer algumas pessoas da área. A última pergunta que eu quero fazer para o Eduardo Oliveira é a seguinte: o jogador ainda não prestou depoimento, né? Não, Isabelle, a polícia está tentando entregar a intimação não só para ele, como também para o pai. Os dois estão intimados, o Luiz Francisco Soares e Luiz Antônio Soares, intimados a comparecer à delegacia e prestar esclarecimentos sobre essa questão do carro e também da questão do registro de ocorrência de roubo, que foi feito pelo pai do Luiz Antônio no dia 11 de janeiro, viu, Isabelle Benito? Nós estamos em frente aqui à sede do Clube de Regatas do Flamengo. Às 3h30 da tarde, o time vai treinar lá no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Portanto, os policiais estão, de todas as formas, tentando entregar essa intimação para que os dois vão à delegacia o mais rápido possível e prestem aí as informações aos policiais. Se eu estiver errado, você pode me complementar. Primeira vez que você é intimado, você pode comparecer. Segunda vez você pode comparecer. Terceira vez, meu amigo, é intimado e é levado, né, doutor? Exatamente, é crime de desobediência. Você tem que comparecer à delegacia. Até eu, se fosse ele, sinceramente, eu gostaria até de comparecer e explicar o motivo. Exatamente. Claro, com certeza, é isso aí. Olha só, bandidos invadem e roubam casa do cantor Naldo Bene, Jacarepaguá. No momento do crime, só o caseiro estava na residência. Mônica Chagas. 4 homens armados e encapuzados renderam e amarraram um cunhado de Naldo, que trabalha como caseiro na casa do cantor. O assalto aconteceu por volta das 11h30 da manhã do último sábado. Naldo Bene e a esposa dele, Ellen Cardoso, a Moranguinho, não estavam no Rio. O bando roubou relógios, tênis, eletrodomésticos e um saco com dinheiro da bilheteria de um show. A ação durou cerca de 30 minutos.
Policiais da delegacia da Taquara fizeram perícia na residência que fica na estrada do Pau Ferro, na freguesia em Jacarepaguá. Testemunhas estão sendo ouvidas. Os agentes estão nas ruas realizando diligências em busca de imagens de câmeras de segurança. Segundo o vizinho de Naldo, há 2 semanas, um homem que teria ido fazer um concerto na mansão do cantor tirou várias fotos do imóvel. Olha, sem ver essa reportagem, eu ia fazer uma pergunta, doutor delegado. Uísque ou água de coco? Me veio à cabeça, eu quis cantar, mas tudo bem. Vou sentar aqui no sofá. A pergunta que eu te faço é o que muita gente... Até não precisa ter muito dinheiro, não. Muita gente compra uma televisão nova, ou compra um computador novo, ou faz uma construção na casa, tira um selfie. Às vezes para mostrar para o amigo, posta em rede social, posta o telefone novo, sem querer mesmo a pessoa não querendo ostentar. Tem gente que é fã que é ostentação geral, mas posta uma foto que tá tua casa atrás. Isso dá indício, pode dar pista para assaltante que fica interessado. Pô, olha a sala lá da Isabelle, ó como ela tem televisão boa. Isso é perigoso, doutor? Esses bandidos entram em rede social para saber se tem casa bonita. O cantor Naldo, eu já vi a casa dele só essa semana em 2 jornais. Às vezes ele não entra em rede social, Isabelle, mas às vezes ele conversa com uma pessoa que viu a foto. Isso é muito normal. Você, antes de adentrar em qualquer residência para assaltar, você faz o local, você procura saber quem está lá, se tem segurança, se não tem. Pô, é cantor, vamos ver se tem segurança. Isso aí é dado, Isabelle, é dado. Pode ver que tem até bilheteria, tinha até dinheiro de uma bilheteria, de um show, na casa dele. Ou seja, alguém que conhecia a rotina dele. Não ia ser tão sortudo de falar, pô, tem um saco de dinheiro de bilheteria tem bola de cristal, bem no dia, né? Não tem. E vai na casa dele, vai encapuzado, ou seja, de repente tem alguma pessoa ali que conhece alguém, por isso que colocou o capuz, porque normalmente rouba a residência. A pessoa não coloca o capuz, não coloca, ou seja, então dentre esses 4, tinha um que era conhecido da casa. E devia estar de manga comprida e tudo, para ninguém ver nem a cor da pele. Agora, Isabelle, como é que pode deixar uma pessoa que vai fazer serviço na casa, ficar tirando foto da casa? É realmente um despreparo muito grande, né? Tá dando a munição pro vagabundo entrar, né? Pois é, né? E a gente tá aqui, a gente tá hoje acelerado, porque a gente tem um monte de reportagem para mostrar para vocês. Tá assim, ó. Por isso que a gente tá colocando. E fica a dica, hein? Pelo amor de Deus. Faz tempo que eu tô pra falar com isso com o doutor, viu? Muita gente tirando selfie aí, que eu vejo foto de sala bem decorada. O pessoal fica de olho, gente. A gente não vai ter uma rede criminosa por trás, tá? Policial civil da Core é baleado durante tentativa de assalto em Coelho Neto. Os bandidos queriam roubar o carro da vítima. A reportagem é dela, Melissa Munhoz. Na porta do carro do policial civil, a marca do tiro que atravessou a lataria e atingiu a vítima. Hernani de Carvalho Filho, de 62 anos, é lotado na Core, Coordenadoria de Recursos Especiais, e seguia para o trabalho na manhã desta terça-feira, quando sofreu uma tentativa de assalto em Coelho Neto, no subúrbio. O policial foi rendido às 6 horas da manhã aqui na Avenida Pastor Martin Luther King, a antiga Avenida Automóvel Clube, bem próximo à estação do metrô. Bandidos em um outro veículo tentaram roubar o carro do policial, mas ele tentou fugir e os criminosos, com raiva da reação, atiraram com o objetivo de acertar o motorista. Hernani foi socorrido por policiais militares e levado para a UPA de Rocha Miranda. O tiro transfixou a perna esquerda e feriu ainda a perna direita. Ele sofreu fraturas e vai ter que passar por uma cirurgia. Colegas dele da Core estiveram na região para levantar informações sobre os assaltantes que balearam o policial. Quem mora ou trabalha na região diz que a área está bem perigosa. Passou noite mesmo, o rapaz que trabalha à noite foi assaltado, deu tiroteio toda hora, pouco policial na rua. A pergunta é, se nem o policial da Core escapa, que dirá a gente, doutor? E ele é o seguinte, Isabelle, esse tiro aí não foi um tiro dado de perto, não. Eu acho que quando foi emparelhar, ele já conseguiu fugir, já percebeu a ação dos criminosos e conseguiu fugir. Porque se fosse de perto, ele dava no vidro para acertar o policial. O policial deve ter acelerado, baixado no banco e por isso que ele deu na porta. A gente fala de policial da Core, mas você acha que ele percebeu que era policial ou não? O cara fugiu, é uma reação instintiva do marginal, que é maldoso, canalha, que quando a pessoa foge, ele vai e tira a vida da pessoa, né? Esses dias a gente ia lá pela Barra, agora a onda é assaltar quem está. Atenção, Barra da Tijuca, ali perto do Rio 2, tem uma quadrilha aí, ó, agindo da seguinte forma, esperando principalmente mulheres em estacionamento de supermercado. Eu fiquei sabendo de uma história de uma menina
que ela se assustou, ela saiu, acelerou o carro, porque eu não a condeno, quem imagina é o susto, a reação, a gente fala não reage, mas você não sabe como vai agir na hora. E os bandidos ameaçaram atirar, só que o revólver é tão velho que não disparou, ou seja, por sorte, porque eles não têm dó. A munição que é velha, exatamente, a munição é velha, normalmente essas munições, você tem que tirar a munição, colocar no sol, tal, tratar da munição, é munição velha, aí o revólver não falha, revólver é uma coisa que não falha. Não, revólver é uma coisa que não falha. Munição, mas ninguém não coloca a minha, Isabelle, ele não vai colocar dele, é muito chato cuidar de munição, então ele não vai cuidar da dele, pode ficar tranquilo. Agora, os estacionamentos de shopping lá na Barra tem pessoas que ficam rondando de moto, às vezes você entra num shopping, eu não vou citar nomes, você entra num shopping, o cara tá de moto te olhando, e você, pô, será que o cara vai me assaltar? Não. São policiais fazendo bico que ficam de moto rodando dentro de estacionamento de shopping. Agora, mercado não tem. Mercado não tem porque é custo e eles não colocam. Se fica me rondando, eu logo pergunto, tá procurando o quê, meu amigo? Achou bonita a bolsa? Quer uma? Vai lá comprar. Já meta a pergunta. Ou sabe qual é a próxima outra dica? Você vai me matar. Se tá muito me encarando, porém, indica a Mônica Chaga. Se tá muito me perguntando, me olhando, fala assim, que horas são? A pessoa toma um susto que na hora já sabe, né? Que horas são? Ou senão se finge morta, desmaia. Vamos que vamos! Urgente é isso que tá aqui? Mas o policial militar é baleado numa comunidade pacificada. Dessa vez o confronto com bandidos aconteceu no Morro da Coroa. Fazia tempo que a gente não falava do Catumbi, hein? O repórter Daniel Penafirme tem mais detalhes. Fala aí, Dani. Manhã de muita tensão aqui no Morro da Coroa, no Catumbi, na zona norte da cidade. Isso porque houve mais um confronto entre os policiais militares da UPP desta comunidade e traficantes que ainda estão por aqui, apesar da presença da polícia. Nesse confronto, um PM ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido pelos seus colegas e levado para o hospital da Polícia Militar, que fica naquela direção, no Estácio, bem próximo aqui do Morro da Coroa. Ele foi internado por lá, permanece internado. Ainda não há maiores detalhes sobre qual o nome desse policial, qual a patente também, qual o cargo que ele ocupa na Polícia Militar. Sabe-se apenas que ficou gravemente ferido e está internado neste momento no Hospital Central da Polícia Militar. Em função de mais esse confronto pelo qual a comunidade passou na manhã de hoje, o policiamento foi reforçado. A gente vê várias viaturas da UPP Falé, Fogueteiro, da UPP do Morro da Coroa também reforçando o policiamento. A todo momento passam carros da polícia com muitos policiais aqui pela rua Itapiru, que fica bem em frente aos principais acessos do Morro da Coroa. Além disso, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, policiais do BOP, também reforçam a segurança dos moradores aqui para evitar que aconteçam novos confrontos. A gente pode voltar a qualquer momento com outros detalhes sobre mais esse ataque a policiais de uma unidade de polícia pacificadora nas comunidades do Rio de Janeiro. A leitura que eu faço, faz muito tempo que eu não falo do Morro da Coroa, vocês estão aí em cima, o Daniel está apurando essa história ainda, mais um policial baleado, pelo que eu vi ali do Catumbi, na entrada logo acima do Santa Bárbara, não é, doutor? Logo ali acima do Santa Bárbara, pelo que a gente está vendo, bem perto, pelo que eu consegui ver ali, bem perto daquele antigo hospital Quarto Centenário, que ficou abandonado. Quarto Centenário ficou abandonado, o poder público abandonou, virou ponto central e QG de bandido que tinha ponto e vista privilegiada. Depois da UPP, isso tudo mudou. O Falé é complicado, mas o Morro da Coroa há muito tempo eu não via. Não adianta a gente falar que são novos ataques. Tem, né? Tem gente que gosta de sair na televisão falando assim, tá pegando fogo, são novos ataques, é bandido agindo em tudo quanto é ponto. Não vamos criar também uma história aqui, ficar pregando o caos. Eu odeio essa história de pregar o caos. Quando acontece, a gente fala. Vamos, por exemplo, o Morro do Alemão, o Complexo do Alemão tá um caos. Isso é fato, ninguém precisa pregar, ninguém precisa ficar fazendo sensacionalismo. Mas no Morro da Coroa, imagino eu, doutor Carlos, é mais um confronto onde, infelizmente, o policial militar tá ali, tá fazendo a patrulha e pode acontecer, e eles sabem que correm esse risco. Ali, sinceramente, Isabelle, eu acho que tá mais pacificado que as outras regiões. Ali, de vez em quando, o bandido tenta a sorte, né, como se diz, mas ele está pacificado. Ali colocaram até um delegado que conhece ali, um coronel que conhece aquela área. Em 2002, Isabelle, eu fui lá, nós tivemos um confronto, é só olhar no Google, confronto extremamente sangrento, 11 marginais morreram, entendeu? É um local complicado, mas eu acho que ali está melhor do que os outros lugares. Pelo menos é o que a gente espera. Pode ser que mude, pode ser que a gente esteja errado, mas eu acho que é pelo menos um confronto cotidiano. Infelizmente, a gente acompanha o estado de saúde desse policial. O Daniel continua neste caso. Atenção, gente, muitos acordaram hoje chocados desde ontem com a morte do ator norte-americano Robin Williams. O ator querido por todos pode ter cometido suicídio, ainda tudo está sendo apurado e teria sido por causa de uma depressão profunda. Deixa eu ver a reportagem. Ele brilhou em comédias inesquecíveis. Euphigenia Doubtfire.
e nos levou às lágrimas em dramas que entraram para a história do cinema. Robin Williams tinha essa capacidade de fazer rir e chorar. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pela participação no filme Gênio Indomável e foi indicado ao prêmio outras 3 vezes. Em 1997, foi considerado por uma publicação americana como o homem mais engraçado do mundo. Robin Williams tinha 63 anos e foi encontrado morto na casa dele, na Califórnia. Os amigos disseram que nos últimos tempos ele andava bastante deprimido e tinha problemas com a bebida. O ator foi visto pela última vez na noite de domingo. Segundo as autoridades locais, a causa da morte foi suicídio por asfixia. A polícia disse ter sido alertada por um telefonema no fim da manhã desta segunda. A ligação teria partido da casa onde Williams vivia com a mulher. Pouco depois do meio-dia, ele foi declarado morto. Robin Williams atuou em mais de 100 filmes. Muitas produções marcantes, como Sociedade dos Poetas Mortos, Bom Dia, Vietnã e o engraçadíssimo Uma Babá Quase Perfeita. Os 2 últimos trabalhos, O Que Fazer e Uma Nova Chance, são inéditos no Brasil. E 2 outros filmes ainda estão em finalização. Robin Williams era considerado mestre do improviso, ao ponto de os roteiristas deixarem espaços em branco para permitir que o ator improvisasse na hora das gravações. Nas últimas semanas, ele estaria gravando Uma Noite no Museu 3, com previsão de lançamento em janeiro de 2015. Um gênio indomável, né? Você que nasceu na década de 80 como eu, 90, tem muito na memória, tem muito na vida como criança, o sorriso largo e também a vontade de chorar, o riso e o choro fácil e os segredos da mente que levam a gente nesse labirinto que pode causar morte, sim senhor. Muito se fala da depressão, muitas pessoas desdenham da depressão, mas fato é que eu a considero uma das doenças mais perigosas que se tem conhecimento hoje, que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. Ao contrário do que qualquer outra doença, que umas pessoas podem ter tendências ou não, eu acredito que a depressão pode acometer a mim, a você de casa, a qualquer um de nós, desde o presidente da República até as crianças. Porque eu já fiz uma reportagem que depressão infantil é muito, muito triste. Por isso eu trouxe hoje aqui para debater, porque eu acho que é importante para a minha família, para a tua família, para a família do doutor delegado, para todos nós, o doutor Antônio Leon, em relação a essa morte do ator que pode ter sido suicídio, né, doutor? Pode ter sido causado por uma depressão. Vamos falar a verdade, deve ter sido mesmo. Esses dias a gente perdeu uma colega, uma amiga muito querida também. É uma doença que muitas vezes as pessoas têm vergonha. Como identificar que você está ou que alguém da sua família está com essa depressão tão forte, doutor? O primeiro ponto é que é muito comum, se uma pessoa, por exemplo, tem tuberculose, pneumonia, né, existe toda uma compreensão. A pessoa está doente. As doenças psiquiátricas, em geral, elas não gozam dessa compreensão. Então, em geral, a pessoa é preguiçosa ou não quer reagir perante a vida. Então, não existe uma compreensão da sociedade. Isso é cultural, não é só no Brasil, é no mundo. Né? Nos Estados Unidos tem grandes pesquisas sobre a depressão, porque ela onera muito o Estado. Lá existem diversas pesquisas com relação à depressão. A depressão ela tem um grande fator genético, né? 50% do fator é genético. Muitas pesquisas hoje colocam também a questão do sentido da vida, né? Estimular o sentido da vida para algumas pessoas pode favorecer com que elas reajam à depressão. E é uma questão física também. As pessoas muitas vezes vão procurar primeiro cardiologista porque tem dor no peito, um pneumologista porque tem falta de ar e, na verdade, é o estresse que é a porta da depressão e aí pode acontecer o pior, né? É verdade, pode acontecer o pior. O ideal é que realmente a pessoa tenha um acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra e com um familiar por perto. Tem psiquiatras, inclusive psicólogos, que só trabalham se tiver um familiar por perto. Quando é depressão de tipo grave, como esse, pelo risco do suicídio. Não tem um familiar por perto, é internação. Por que realmente acontece?
E a solidão, doutor, a gente está comentando isso semana passada, né, doutor? O senhor é delegado de uma área que o senhor falou, Isabelle, quantas vezes eu atendi casos em que a gente pegava altos índices de suicídio na região, a gente falou ali na Zona Sul, não foi? Mulheres na faixa de 40, 50 anos. Isso, cada região tem uma especificidade de crimes, né? Ali na Zona Sul, Botafogo, Catete, Glória, eu já fui delegado daquela área toda. Eu não sei o que acontece, Isabelle, ali tem muito suicídio. Cada plantão meu eu fazia um suicídio. Eu não entendia nada. E normalmente mulheres entre 40 e 60 anos de idade. É o estímulo de vida, né, doutor? Agora, tem uma questão. Nesse caso específico desse ator, do qual também sou fã, todos nós... O alcoolismo, o vício. O vício. A cocaína, especificamente, ela, por causar uma alteração no sistema nervoso central, ela pode causar uma depressão muito forte. E aí causa suicídio. Então, nesse caso, eu li em alguns... ontem à noite eu estava vendo também, como todo mundo, né, o noticiário. Eu tive notícia de que ele tinha tentado internação para tentar se livrar do vício. Não sei se é verdade, mas estava em diversos meios de comunicação. Então, uma hipótese que no caso dele tenha sido, infelizmente, por uma dependência química, de cocaína especificamente, que foi falado na entrevista. Mas se quem está em casa sentir algum desses sinais, ou sentir em algum parente algum desses sinais, fazer o que imediatamente? Procurar um psiquiatra, um psicólogo. Imediatamente. A rede pública oferece? Oferece. Assim, eu indico muito o FRJ, o IPUB do FRJ, também tem a Santa Casa de Misericórdia no centro da cidade, né? Enfim, são as duas referências que eu teria como indicar aqui para você. Doutor Antônio Leon, muito obrigada. Eu falaria um programa inteiro sobre isso. Eu sei que o nosso tempo é curto, porque eu acho muito importante. Eu fiz uma reportagem, doutor, que até me arrepia de lembrar, que é em relação à questão da depressão infanto-juvenil, que é muito perigosa, né, doutor? E eu conversei com uma avó de uma menina que ela dava todos os sinais e ninguém acreditava. E, infelizmente, o pior aconteceu. A fase de dos 12 aos 15 anos é a mais complicada, né, doutor? É mais complicado, e o mais complicado no diagnóstico infantil é que não necessariamente vai ser aquela tristeza. Às vezes a criança está agitada. E, na verdade, é depressão. Então, aquela criança que às vezes morde o amiguinho na escola, ela pode ter realmente a depressão. É desde criança prestar atenção, né? É sempre prestar atenção. Tá certo. Muito obrigada, doutor Antônio Leon, pelas informações. E você aí de casa, sempre ao livro. A gente que é mãe, nem dorme, né? Nasceu neném, a gente nem dorme. Então, a gente não vai dormir mesmo. Atenção sempre ligado. E é importante informação, que é a alma do negócio. Com informação, a gente consegue a cura de muitas coisas, tá? E é isso que a gente está aqui, para prestar serviço para você. Ufa, vamos que vamos. Um jovem de 18 anos foi preso e 2 menores apreendidos suspeitos de participarem de uma quadrilha de assaltantes que atuam na região de Copacabana. Atenção, os 3 acusados ainda usavam o apartamento de uma idosa de 92 anos como QG do crime. Eles faziam um assalto por hora. Eram rápidos. Rafael Paiva. Foi através de denúncias anônimas que os policiais da delegacia de Copacabana chegaram até Luther Rodrigues Alston, de 18 anos. Ele é acusado de cometer uma série de assaltos no bairro na companhia de comparsas, todos menores de idade. Com a prisão desses elementos, nós acreditamos que nós iremos conseguir identificar novas vítimas dessa quadrilha. Só nessa madrugada nós conseguimos identificar 6 vítimas da quadrilha e recuperar os pertences de todos eles. De acordo com as investigações, a quadrilha agia da seguinte forma: 2 criminosos abordavam as vítimas, enquanto os outros davam apoio próximo ao local do assalto. Uma delas disse na delegacia que chegou a pedir ajuda a esses comparsas, sem saber que faziam parte do bando. Eles, de fato, deixavam a vítima sem chances de defesa. Eles levavam todos os pertences da vítima, bolsa, celular, joias, relógio, enfim, o que a vítima dispunha ali para eles. As armas usadas nos assaltos são réplicas. Elas foram recuperadas junto com celulares, cheques e cartões de créditos roubados. Todo o material era guardado no apartamento de uma senhora de 92 anos neste prédio de Copacabana. Um dos bandidos era adotado por ela. E como ela se encontrava hospitalizada, ele usava esse apartamento como QG. Atenção, ele entendeu qual é o caso? Ele tinha a quadrilha dele, era adotado pela senhora de 92 anos, estava internada, ele aproveitava a saída da mãe, entre aspas, que ele se aproveitava dela.
assaltava todo o pessoal em Copacabana e ia colocando dentro do apartamento dessa senhora. Doutor Carlos, o senhor conversou agora há pouco com a doutora Isabela, responsável pelo caso, né? Conversei, ela falou que de domingo a segunda eles praticaram 6 crimes. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e praticaram 6 crimes. Todos os pertences dessas vítimas, Isabelle, a competente delegada Isabela, foram recuperados. Isso de quem prestou queixa, por isso a importância. Eles podem ter feito muito mais. Isso. Agora, todas as pessoas também reconheceram eles. Agora, Isabelle, tem um detalhe aí, doutrinário. Aquela arma ali aumenta o crime de roubo, aumenta a pena do crime de roubo, mesmo sendo réplica, porque você na hora não sabe que é réplica. Então você se sente mais ameaçado, você fica mais acovardado e mais desprotegido. Não importa se é de brinquedo ou não. Exatamente, aumenta a pena do crime de roubo. Eles vão cometer por tantos roubos que eles praticaram. Tá certo, então. Agora, abre a tela. Um ato de irresponsabilidade de um motorista de ônibus gera uma atitude violenta de um passageiro filho da mãe. E quem paga o pato é uma criança de apenas 5 anos de idade. A Melissa Munhoz vai contar essa história surreal para vocês e eu tô com o pequeno Zaqueu aqui e com a mãe dele no estúdio, vou conversar com eles. Primeiro a história, depois ele tá aqui para mostrar e para contar para vocês o que ele passou. Rodou. Um menino de 5 anos ficou gravemente ferido. Zaqueu Leonardo levou 10 pontos na cabeça e sofreu cortes no nariz e dentro do olho. Os ferimentos foram provocados por uma garrafa de vidro que acertou a criança. O garotinho chegou a desmaiar com um forte impacto. Zaqueu estava sentado dentro do ônibus da linha 679 que faz o trajeto Meyer-Grotão quando foi atingido por uma garrafa de cerveja jogada por um homem que estava na calçada. A atitude irresponsável aconteceu porque o motorista não parou no ponto. Ele pagou pelo erro que o motorista não parou no ponto. Aí meu filho ficou todo cortado, todo ensanguentado. E até hoje ninguém me procurou, ninguém veio perguntar pelo meu filho. A mãe conta que o motorista do ônibus ainda se recusou a socorrer o menino. Pedi para ele levar para o hospital mais próximo e ele ficou parado, querendo parar na cabine. Eu falei, não, meu filho já tá roxo. Meu filho já tinha desmaiado, aí ele foi e me levou no hospital. Em todo momento ele falando que ia chegar tarde em casa, que a mulher dele ia botar ele para dormir na casinha do cachorro. Com fortes dores e sangrando muito, Zaqueu teve que peregrinar por várias unidades até ser atendido. Eu fui no UPA do Alemão, que lá eles fizeram a sutura nele. De lá eu fui pro Getúlio Vargas e não tinha oftalmologista. Aí dali eu fui transferida pro Salgado Filho. O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal. O homem que jogou a garrafa está sendo procurado pela polícia. Eu quero justiça, porque eu paguei passagem, eu não tava de carona. Eu espero que os policiais achem a pessoa que tacou a garrafa no meu filho, que não fique impune. Eu não só espero, Amanda tá aqui, eu não só espero, como eu espero mostrar esse bêbado sem vergonha, que devia estar trabalhando para botar comida em casa, e pega uma garrafa de cerveja no meio da rua e joga num ônibus. E acerta aqui, ó. Olha o Zaqueu aqui comigo. Com 5 anos, que agora tá assim, assustado, com a cabeça enfaixada, com 10 pontos no rosto. Detalhe, depois de ter passado por tudo isso que a Melissa Munhoz te contou. Agora eu imagino, Zaqueu tá aqui assustadinho, mas a vida dele vai seguir, ele vai dar risada daqui uns tempos, nem vai lembrar. Agora Amanda, Amanda é mãe, filha. Amanda é mãe, Amanda não vai esquecer isso nunca. Imagina você, tô eu sentado com meu filho. Do nada, aparece um monte de caco de vidro, espatifa na bochecha do teu filho. Teu filho abre sangue e desmaia no teu colo, fica roxo. E o outro filho da mãe, que é um motorista insensível, tem medo de chegar em casa tarde, dormir na casinha do cachorro e não socorre a criança. Onde que esse mundo vai parar? Por favor, para esse busão que eu quero descer. Aí chega uma mãe, depois de tudo isso, ainda vai para a UPA de não sei da onde, vai lá para Penha no Getúlio Vargas. Do Getúlio Vargas não tem oftalmologista, porque é sem vergonha esse sistema de saúde. Tem que ir lá para o Meyer, no Salgado Filho, para ser atendida. Eu vou falar com a Amanda, porque é melhor
porque senão eu vou falar besteira. E nesse horário não dá, porque se me botassem meia-noite, Diego, me dá um horário meia-noite, que daí você vai ver o bando de palavrão que eu vou soltar aqui. Vou te contar. Amanda, segura aqui o microfone, eu tô com as fotos aqui. Você tá vindo pra onde, querida? Eu tava vindo do McDonald's do Meia. Você foi ter uma tarde gostosa com teu filho, foi comer o lanche que ele gosta, e aí, de repente, o motorista não parou. Como que foi essa treta? O motorista não parou? Ali na Catedral tem um ponto que a curva ônibus faz. Ele não parou naquele ponto, lançaram a garrafa. O rapaz jogou uma garrafa e rapaz não, esse filho da mãe, vamos falar a verdade. Ele não parou no ponto, ele jogou a garrafa. Aí foi onde atingiu meu filho e eu pedi pro motorista levar pro hospital. Ele não queria parar pra ir na cabine fazer ocorrência. Eu falei, não, meu filho tá roxo, meu filho tá morrendo. Ele se preocupou em fazer ocorrência porque ele tinha medo que a empresa cobrasse dele o vidro. Esse é fato. Qual é a empresa, você lembra? Nossa Senhora de Lourdes. Alô, Nossa Senhora de Lourdes. Ninguém ligou pra Amanda. Ninguém ligou pra dona Amanda até agora. Ligaram? Alguém te ligou? Não, só me ligaram quando saiu no jornal, o Jornal Dia, que aí eles entraram em contato pra mim não dar entrevista mais. Não ligaram pra dar assistência. Quando saiu no Jornal Dia, ligam pra não dar mais entrevista. Alô, a dona Amanda tá aqui. Doutor delegado, dona Amanda tem direitos? Tem direito, sim. Pagou passagem, tá? Inclusive, quanto a senhora pagou de passagem? Paguei R$3 de passagem. R$3 de passagem. Pra mim, pior é o motorista. Sinceramente, pra mim, pior é o motorista. Porque o outro tacou a garrafa, é safado, ordinário, mas nem sabe que atingiu ninguém. O pior é o motorista que viu a criança ensanguentada, Isabelle não socorreu. Isso é crime também, Isabelle, omissão de socorro. Entendeu? Ele praticou crime também. Esse rapaz praticou crime de dano, porque ele não pode quebrar ônibus. Ainda praticou lesão corporal nesse menino, e a lesão não deve ser simples, não. Pelo corte ali, não deve ser uma lesão simples, Quando a lesão é em criança, é pior? Há aumentos de penas relacionados à gravidade da lesão e nas vítimas, né? Pessoa muito idosa, criança, há circunstâncias que aumentam a pena, sem dúvida. Zaqueu, você lembra, meu amor? Você estava sentadinho com a tua mãe, você lembra a hora que o momento que atingiu a garrafa em você? Gente ruim, né, Zaqueu? Gente muito ruim, é isso aí, não precisa nem falar nada. O Zaqueu tá aqui assustado, nem sei porque que eu perguntei, é porque às vezes a gente fica tão dominado assim, na raiva de alguém. Sabe, doutor, eu acho que pior é todo pegar, Isabelle, mundo. É só na caguetagem. Sabe por quê? Alguém, por favor, que viu, tá vendo o Zaqueu aqui, ó, com a cabeça enfaixada, quantos pontos, Amanda? 10. 10 pontos no rosto. Foi na bochecha, eu tenho as fotos aqui, ó, eu vou tapar o rostinho aqui do Zaqueu. Aqui, ó, 10 pontos na testa e no rosto e na bochecha. Ele desmaiou 2 vezes porque ficou roxo, falta de ar. Se você toma 10 pontos na cara, tu vai saber a dor que é. Imagina pra uma criança de 5 anos. Isabelle, foi no domingo? Na tela a gente tem a imagem? Pode colocar então pra mim. Imagina o susto que você não toma. Aí o cara falou, joga a garrafa, me desculpe, não sabia que ia acertar uma criança. Se você joga uma garrafa, se você joga um carro num ponto de ônibus, você pode acertar qualquer ser humano, da formiga à criança de 5 anos. Se você joga uma garrafa dentro de um ônibus, você pode acertar do idoso a uma criança de 5 anos. E se caísse dentro do olho? E se agora o Zaqueu aqui tá enxergando a tia, né, Zaqueu? Mas e se acertasse o olho dele, não é, doutor? É claro, Isabelle, é ruim de pegar isso, só pega com caguetagem. As pessoas que viram... O cara que jogou a garrafa? É difícil pegar o cara, Tá, porque... mas esses Sabe ônibus, por quê, Isabelle? Esses ônibus tem um motor, duvido que esse ônibus não tem câmera. Mas tem câmera pro lado de dentro, Isabelle, num filme do lado de fora. Salvo engano, ele estava do lado de fora, jogou a garrafa, e se não tiver imagem naquele local, Aqui se não tiver Cancela, quando aquele cara desceu pra matar o motorista, tinha a câmera que filmou do lado de fora. Não, mas filmou do lado de fora pra rua, assim, ó. Mas não tem câmera do lado de fora que filma na lateral. Deve ter sido na lateral, né? Vocês estavam na lateral do ônibus, né? É difícil. Aí, filmar a parte da frente, filma por causa do motorista. Filma o motorista normalmente tem valores, troca dinheiro, aí filma aquela parte. Aí dá pra ver um pouquinho da parte da frente. Mas do lado não dá. Isabelle, se não tiver uma caguetagem, é difícil. Sabe por quê? Se fosse dia de semana, as pessoas sabem que aquela pessoa, o cara pega o ônibus ali todo dia. Até o motorista conhece os passageiros durante a semana nos horários. Eu sei porque eu pegava o ônibus 543 na Nova Iguaçu Mer. Todo mundo se conhecia. Esse, no caso aqui, foi sábado, ou seja, não devia ser um dia de trabalho. Onde que foi? Foi na descida da Catedral. Descida da Catedral, qual é a DP ali, doutor, o senhor sabe? Pô, não me recordo não, Isabelle. Depois nós vamos dar uma ligadinha lá pra delegacia pra saber como que é. Deve ter uma câmera ali perto. Qual é a delegacia, senhora? Tem no boletim de ocorrência, a senhora fez no RO. A gente vai ver. 44? 44. A gente vai saber qual é a delegacia. Doutor aqui, ó, conheço o olhinho dele, tá pensando, tá matutando. É revoltante, ele tá sabendo. Logo, logo o homem da garrafa vai ser descoberto. Não se preocupe. Amanda, beijo pra você. Se divirta com o quebra-cabeça ali, tá bom? Se divirta, tá? Beijo, Zaqueu. Beijo, viu, meu amor? Vai brincar bastante, ainda bem.
que de todo mal, de toda essa maldade que existe no mundo, ainda existem as crianças que a gente tem que proteger, sim, senhor. Dá revolta ou não dá? Você em casa tá fazendo o quê, como eu? Você em casa pode xingar, né? Você tá bem aí, e eu que aqui tenho que ficar quieta. Uma creche municipal em Senador Camará foi invadida pela 5ª vez em menos de 2 meses. A gente tem as imagens. Os invasores quebraram várias salas, tá aí as imagens, e vários espaços de desenvolvimento infantil. Professor Flávio Pierrucci, tá vendo aí? Além das salas terem sido depredadas, equipamentos foram totalmente danificados. Isso é coisa de vândalo, tá? Os alimentos usados na merenda também foram abertos e jogados no chão. O pior que não é nem roubo, né? O povo entrou para destruir. Os funcionários descobriram a invasão quando chegaram para trabalhar. A unidade, que atende a 250 crianças em período integral, teve que suspender as atividades. A mãe de um aluno de 2 anos que pediu para não ter o nome revelado, e por isso a gente vai cumprir aqui o trato, não vai revelar, está conosco por telefone. E vou pedir para ela contar para a gente o que os ladrões fizeram em uma dessas invasões dentro da caixa d'água da escola, que é inacreditável. Mãe, obrigada por ter enviado o vídeo para a gente. O que eles fizeram dentro dessa caixa d'água? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, estou te ouvindo aqui. O que esses... Eu não sei se é ladrão, se é delinquente, sei que é gente ruim, né? O que eles fizeram na caixa d'água? Eles defecaram... Fizeram um cocô dentro da água. Vamos falar a verdade. Eles fizeram cocô dentro da água, da caixa d'água, que atende 250 crianças. É isso, mãe? É isso, Isabelle. É isso. Já é a 5ª vez que eles entram na creche e fazem esse vandalismo. As crianças estão já há meses já que tem acontecido isso. Eles ficam mais sem aula do que tem aula. Quebraram tudo na creche, jogaram a televisão das crianças no chão, roupa, rasgaram o documento das crianças, vandalizaram tudo. E vocês dependem. Eu tô vendo pelas imagens que é uma creche bem organizada. Eu não sei qual seria a motivação de entrar numa creche que atende crianças de mães que trabalham e fazer um absurdo desse. Não é roubar, é danificar e fazer cocô na caixa d'água. Ô mãe, vocês dependem disso para trabalhar, não é? Com certeza, com certeza. E como que está a situação de vocês com o filho não podendo ir para a creche? Alô? Tá difícil, a gente não sabe nem como agir, a gente queria a providência, entendeu? Porque eles estão destruindo, não só a creche, estão destruindo o futuro da nossa criança, entendeu? Porque a criança fica em casa, muitas mães dependem de estar na creche, porque às vezes tem que passar até necessidade dentro de casa, e a creche é uma ajuda pra gente, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá abandonado aqui, sem saber o que fazer. Não é a primeira vez. Se fosse a primeira vez, ainda vai, já é a 5ª vez e ninguém toma providência nenhuma. Onde fica essa creche? Onde fica essa creche mesmo? Fica em Senador Camará. Senador Camará, vocês não estão... Senador Camará, nos condomínios Minha Casa Minha Vida. Vocês não estão abandonados, não. Vocês não estão, não. Espera que o SBT Rio aqui, ó, espera que a gente vai fazer reportagem, vai cobrar. Se tá acontecendo, porque tem alguém com interesse fazendo merreca por aí. Eu vou fazer um rápido intervalo. Obrigada, mãe, que telefonou pra gente, mandou as imagens. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Saia daí. Espera. Fantasy, a nova fragrância da Britney Spears. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom pra todos. Chegou a hora de conhecer o produto que pode mudar a sua vida. É a nova Telecena de Independência. Com ela, mais de 50 mil pessoas vão ganhar e você pode ser um deles. No Raspe Aqui são prêmios de 7 até 100 mil reais. O Brasil todo vai ganhar. Compre logo a sua. Você é um playboy com poderes extraordinários. Você entra em uma festa na cobertura. Eis o que poderia acontecer. Você usa sua visão de raio-x
um segundo a mais. Você não precisa de sua visão de raio-x e você não está usando roupa de banho. Você conhece uma garota interessante, com poderes extraordinários. Novo Super Playboy para ele e para ela. Aperte para começar. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte. Extraordinariamente forte. Aniversário Inter. Todo dia 10 ofertas surpresas. Atenção urgente, a gente está de volta aqui. Policial baleado durante o ataque da UPP do Morro da Coroa acaba de falecer. É isso, Eduardo Oliveira? É isso mesmo, Isabelle Benito. Infelizmente, o soldado fazia um marrom no patrulhamento no local, no Morro da Coroa, quando foi surpreendido por bandidos, levou um tiro no peito, não resistiu e morreu. O nome dele foi identificado como Soldado Santos Lucas, formou em novembro de 2012 e, de acordo com os companheiros de farda, Isabelle, o sonho dele era ser policial militar e chorou durante a formatura, chorou muito durante a formatura. Tá certo, então, agora a gente não tem mais tempo, queria perguntar se estava de colete e tudo mais, mas a apuração, a polícia vai continuar, amanhã a gente traz mais detalhes. Eu vou ficando por aqui. Doutor Delegado, muito obrigada pela presença de hoje. Obrigado, eu vou ficando por aqui. Obrigado a você de casa. Infelizmente a gente termina com essa notícia triste, mas você sabe, amanhã, tamo junto, tamo de volta. Tô te esperando, hein? Tchau.